Bom dia, classe. Estão afiados ou não? Que livro nós vamos estudar hoje? Hã? Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas a gente viu, ele é a repetição, eh, de um trecho da história. Qual trecho que é? Você lembra? De primeiro e segundo? Primeiro e segundo Samuel. A história de Saul e a história de Davi. Mas tem algo diferente em Primeiro Crônicas. Você já leu quem já leu Primeiro Crônicas aí? Levante a mão. O que que tem de diferente? Na verdade tem várias coisas, mas uma coisa que chama uma atenção enorme, que não tem lá nem Primeiro Samuel, nem Segundo Samuel, o que tem em Primeiro Crônicas. Uma genealogia. Quantos capítulos que tem essa genealogia? 9 capítulos, né. Eu nunca tinha prestado atenção, como é bom a gente estudar o livro, não só ler, né. 9 capítulos de genealogia, de lembranças. E por que será que tem isso? Então a gente vê essa diferença e a gente fica pensando: por que que tem essa repetição, ó? Histórias repetidas. Já lemos lá Primeiro Samuel, já lemos Segundo Samuel e de repente a Bíblia, vai até o final da história dos reis, lá em Reis, e daqui a pouco ela volta. Você pensa assim: "Ah, tô indo agora, vou continuar". Daqui a pouco você começa de novo. Começa lá em Adão, né. Começa com a genealogia lá em Adão, vem vindo até chegar mais uma vez na história de Saul e de Davi. Por que que você acha que tem isso? Hum? Então nós vamos descobrir, ó. Se você não aprender mais nada, já vai aprender uma coisa, né. Por que que tem isso, né. Vamos lá para eh, pra primeiro Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 8. Primeiro Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 8, diz assim: "Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. Entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. A gente podia continuar, mas vamos só até aí. Se você voltar no começo desse salmo, você vai olhar ali uma anotação, acima do verso 7. Esse salmo é a composição de 3 outros salmos: Salmo 96, Salmo 105 e Salmo 106. E aí a gente fica pensando, será que, os salmos eles foram separados para pôr nos salmos? Ou será que os salmos foram unidos para pôr no livro de Primeiro Crônicas? O que que você acha?
Então, vamos para frente antes de responder essa pergunta. Capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 27. Esse é o versículo-chave desse livro. Bom, esse é nos livros que eu estudei, né? De repente, algum livro pode achar que é outro, mas eu entendo também que é esse. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Então, esse é o versículo-chave, e agora nós vamos para os últimos versículos desse texto. E os últimos versículos desse texto, não, desse livro, do primeiro livro de Crônicas. Isso aqui já vai ajudar a gente a responder um pouquinho das perguntas. Diz aí no verso 29, do capítulo 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado, a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reis daquelas terras. O que você percebe aí? Que esse livro é um livro com edição. Porque os fatos que estão narrados aqui, eles são tirados de outros livros. Então, provavelmente, os salmos foram escritos por Davi lá atrás e depois foram colocados aqui para comunicar alguma coisa ao povo. E aí nós vamos voltar mais um pouco. Nós vamos lá para o capítulo 3. Nós vamos respondendo essas perguntas de qual que é a diferença, qual que é o objetivo desse livro. Primeiro Crônicas, capítulo 3. Mas eu quero que você olhe para a genealogia aí. O que tem aí? Os filhos de? Os filhos de Davi. Aí depois dos filhos de Davi vem quem mais? Os descendentes de Salomão. Em seguida, nós vemos os descendentes de quem? De Judá. E aí, se você for indo mais para frente, e chegar lá no capítulo de número 9, vou aqui minha página. Capítulo de número 9, vai dizer assim: todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio, à Babilônia, por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. E se você for olhando para essas genealogias, você vai ver todos os reis que nós vimos, até o último rei, Zedequias, todos eles aqui, e depois uma continuidade dos descendentes de Davi e da tribo de Judá. E é entre essa continuidade que está um homem chamado Jabes. O que você sabe sobre Jabes? A oração de Jabes, ela é conhecida. E aí o que Jabes pediu? Alarga, Senhor, a minha tenda. E aí a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a sua oração. Ele era descendente de quem mesmo, Jabes? Descendente de Judá. Então, aqui, a diferença entre este livro e entre o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é o tempo em que ele foi escrito. Como você leu aqui comigo, ele já falou dos povos que foram para o exílio na Babilônia.
Isso aconteceu muito depois dos dias de Saul e dos dias de Davi. É ou não é verdade? Nós vimos que tem gerações de reis, uns obedientes, outros desobedientes, né? Tem a divisão do reino, o reino do norte é levado pela Síria, nós já vimos isso lá atrás, e depois o reino do sul ele é levado para a Babilônia. E aqui nós estamos vendo o povo de Deus em reconstrução. Reconstrução da sua identidade, reconstrução do lugar para onde eles estão voltando e reconstrução também das bases da sua fé. Então essa é a diferença entre 1º e 2º Samuel e depois Reis e Vez, né? E 1º Crônicas, que tem 1º e 2º Samuel, e 2º Crônicas, que tem Reis e Reis. Né? Essa é a diferença. Isto é depois do exílio. Eles estão voltando. E aí tem muitas coisas no coração desse povo. Um dos salmos que expressa isso é o Salmo de número 126. Um salmo muito conhecido nosso. O Salmo 126 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Para onde que o salmista está apontando aqui primeiro nesse salmo? Primeiro para o passado. Ele está dizendo assim, olha, tem uma notícia por aí, ó, né? Qual que é essa notícia? Entre os povos se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando que isso aconteceu? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que é Sião? Jerusalém é um lugar. O Senhor restaurou a sorte de Sião. O que está dizendo ali? Então eles foram para o exílio, foram embora e tinha uma promessa. Uma promessa de que depois de 70 anos eles voltariam. E agora eles voltaram segundo a promessa de Deus. E Sião, ela está sendo restaurada, ou aqui nesse salmo ela já havia sido restaurada. Mas o que precisava restaurar ainda? Então aqui o foco é o que Deus já fez e aonde? Sião. Mas aí, depois que eles concluem no verso 3, dizendo assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, não fala só de alegria, mas fala também de choro, né? Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E aí tem um provérbio que é colocado aí: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Tem um profeta que mostra o povo se dividindo. Depois que o templo, a base do templo é feita, e aí os jovens ficam felizes. Mas os velhos que se lembram de como que era o templo que foi destruído, ficam tristes e choram. E esse salmo é um misto. É um misto de alegria, porque Deus é Deus, porque Deus cumpriu as suas promessas, mas um misto de grandes desafios pela frente. Porque a reconstrução, ela acontece em meio a muitas oposições. Oposições externas, primeiramente, a gente vê no livro de Neemias isso, mas também oposições internas. Também no livro de Neemias a gente vê isso. E nos profetas, às vezes oposição do próprio coração das pessoas, da falta de fé das pessoas. E aqui o foco sai de Sião, da cidade, das coisas. Mas o profeta ora: Senhor, restaura a nossa sorte. A nossa sorte.
restaura a mim, restaura eu que sou povo, eu que sou gente, eu que sou povo do Senhor. Eu preciso de restauração. O desafio é grande. A gente esperava a volta, essa promessa, e daí as promessas dos profetas que eles ouviram, de Isaías, de Ezequiel, eh, outros profetas pré-exílicos e exílicos, é de que, além de tudo, viria ainda o rebento de Jessé, que é a continuidade da descendência de Davi, e no meio desse livro que a gente vai estudar e já está estudando hoje, que é Crônicas, a gente tem, mais uma vez, a aliança de Deus com Davi, dizendo que jamais a sua casa sairá do trono de Israel. E aí há essa esperança, mas eles ainda constroem um templo menor, eles ainda têm os inimigos ao seu redor, eles ainda não têm aquela independência que eles tinham nos áureos dias do rei Davi. E esse é o contexto, então, desse livro que nós vamos caminhar por ele. E aí eu peço para você ir passando aí, por gentileza. Nós vamos pular essa parte. Você já decorou, né? Então pode passar até mudar de slide descendo. Hoje não vai dar tempo de a gente fazer. Outro dia a gente faz. Então, hoje nós estamos estudando primeiro Crônicas, 13º livro da Bíblia, 8º livro histórico. O alvo da nossa lição, em primeiro lugar, é saber, entender o valor da história de Israel para agora. É isso que o autor das Crônicas, e aí era um livro só, mas aí foi dividido depois, mais tarde. O autor do livro de Crônicas está fazendo. Está chamando a atenção. Lembra dos salmos que a gente leu? Aqueles salmos foram colocados para que a gente lembre das grandes maravilhas que o Senhor fez. De que nós não éramos povo, de que nós andávamos de nação para povo, mas que Deus então fez de nós uma nação. E é por isso que aqueles salmos de Davi, escritos lá atrás por Davi, eles estão ali compilados e colocados juntos, para que o povo entenda o valor da história de Israel para o seu momento. E nós entendermos a história de Deus, da salvação para o nosso momento. Que nós creamos que Deus agiu e age em sua história, que Deus cuida de nós, mesmo nos dias difíceis, nada sai do controle do nosso Deus. Por isso que o autor começa lá em Adão. Em Adão, é tudo fácil lá em Adão? No começo né? Tudo perfeito, tudo bonito. Aí vai Adão e peca. E aí a coisa já fica feia. Depois vem os dias de Noé, né? E a gente trabalhou a história de Noé. Inclusive, eu gostaria de perguntar se você lembra do sermão de domingo passado. Tem muito a ver com a aula de hoje. O pastor Ramon, ele pregou sobre quando eles saíram da arca, e aí tinha o arco-íris. Lembra disso? Quais são os pontos ali? Ou melhor, qual que foi o tema, mais ou menos, não sei se é igualzinho, do sermão de domingo passado? Era sobre que assunto? Hã? Olá. Isso que é presbíteros. Reconstrução. Reconstrução. Foi feito perguntas assim, como é que você se vira quando você passou por uma grande dificuldade ou precisa reconstruir? O que que você faz? Como é que você faz? Por onde que a gente começa? E aí o primeiro ponto que tinha lá no texto era o que mesmo? Bênção. Deus renova as bênçãos que foram dadas lá no Éden, ali sobre a vida de Noé, com algumas modificações. Não podia comer churrasco agora. Antes não dava para matar os bichos, agora dá. Mas aí é feito um alerta, ó, só não pode matar o ser humano, hein? Porque ele é a imagem de Deus. Aí vem o quê? Aliança. Então quais são as bases para a gente recomeçar? Contar com a bênção de Deus, confiar na aliança de Deus e ser motivado pelas promessas de Deus.
Deus fez uma promessa e aí tem o arco-íris aí. O que o arco-íris era? O sinal para a gente lembrar da promessa de Deus, que ele não mais ia destruir a terra com águas. Então nós somos de Guarapuava, por isso que a gente fica tranquilo, porque às vezes parece, né? Mas não vai. E aqui nós temos a mesma coisa, esse livro. Todos os crentes que estão voltando para a sua terra, agora, eles precisam lembrar de algumas coisas. Precisam lembrar que eles estão vindo pela graça de Deus. Afinal de contas, eles mereceram o exílio. Profetas do tempo exílico, e eles tinham acesso a isso, eles oraram. Nós pecamos. Nós desobedecemos a Deus. É por causa disso que aconteceu tudo isso conosco. A Daniel ele vai orar com base no livro de Jeremias, que ele tem acesso. E ele reconhece, confessa o seu pecado. Mas aí, junto com o juízo de Deus, que é difícil, mas que é bênção de Deus, aonde que diz que o juízo de Deus para o Filho de Deus é bênção, não maldição? Novo Testamento, uma dica. Hebreus diz assim, olha, o filho que não é disciplinado é porque o pai não amou, porque não é filho. Então, quando Deus faz essa reforma espiritual, e difícil porque a Bíblia vai dizer que pessoas morreram de fome, mulheres grávidas foram mortas, os seus filhos. Houve momentos ali em que eles... histórias, né, de pessoas que negociaram ali quem que ia cozinhar o seu filho. Onde que se passam? Houve momentos em que as pessoas, para sobreviver, não sei se você lê com atenção a Bíblia, mas dê uma lida. Elas precisam comer os seus dejetos. Foi a esse nível a disciplina que Deus trouxe. Mas foi para uma reforma espiritual. Porque não adianta nada ir com a barriga cheia e inferno, né? Né? E o propósito de Deus foi restaurado na vida desse povo. Então esse povo volta depois de 70 anos. E Deus é tão maravilhoso que não é, mais uma vez, né, só que agora Deus mostra bem categoricamente que não é pela força do povo, porque depois que a Babilônia cai, Deus levanta Ciro. E o governo persa, então, tem outro tipo de conquistar as nações. Enquanto que o governo da Babilônia levava os sábios para sua terra e tentava aculturar esses, e aí tem Daniel e seus amigos, que é um exemplo disso, a- as, os persas, eles mandavam de volta o povo e diziam: volte às suas culturas, volte ao seu Deus, é, é, seja quem vocês eram, só que vocês estão sob o nosso domínio. E aí caiu Babilônia, perdeu para o governo persa, e aí o governo persa, então, o Ciro assina aquele decreto e o povo de Deus volta para sua terra. E o povo de Deus, então, sabe que é pela graça de Deus que ele está ali de novo. Que aquilo que Deus falou, depois de 70 anos, eles voltariam. E eles chegam ali, agora, impulsionados por um não crente, embora Deus chame o Ciro de meu servo, né? De meu servo. É, tem gente que acha que ele é crente, eu acho que não, né, irmãos? Tem gente que acha que ele é crente. Mas uma pessoa não crente impulsiona os crentes para serem crentes. Como é que isso é possível? Soberania e graça de Deus. Existem os reis da terra, mas existe o rei dos reis. Existe o Senhor dos senhores. E é isso que 1 Crônicas está evocando sobre a vida dessas pessoas que agora estão ali, com seus desafios, reconstruído. Se você lembra do livro de Neemias, Neemias ele vai primeiro olhar os muros, e já é um momento, é um retorno que é depois do retorno de Esdras.
Esdras vem primeiro para construir o templo. E aí as pessoas apainelam as suas casas, né? Estavam enfeitando as casas. O Ageu diz assim: Ei, vocês não terminaram o templo, mas vocês estão enfeitando as casas de vocês? Não foi para isso que vocês vieram. Bom, isso foi antes da vinda de Neemias. Quando Neemias chega, ele chega para reconstruir os muros. E aí o quadro é que os muros estavam caídos e os portões queimados. Então havia muito a ser feito. E quando ele começa a fazer isso, os povos ao redor que expoliavam, né, o povo de Israel, roubavam aquilo que eles conseguiam, ameaçavam, amedrontavam o povo de Israel, tentam amedrontar o povo que está ali no momento da construção dos muros. E Deus usa Neemias para que esses muros sejam reconstruídos. E é difícil, tão difícil que eles têm que trabalhar com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Lembra disso? Então esse é o quadro desse povo que está aqui. Um povo que deixou talvez uma grande capital, né, a Babilônia mesmo, que foi conquistada, e agora chega na sua terra, a terra que é a herança do Senhor, e diz assim: nossa, mas tá muito quebrado esse negócio aqui. Tá ruim demais. Será que não era melhor eu ter ficado lá? Será que lá não estava melhor? Lá eu estava empregado. Lá eu estava assim, lá eu estava assado. E agora, confiei nessa promessa aí dos 70 anos aí, né? Me empolguei e vim para cá. Será mesmo que Deus está conduzindo a história? Então, é, nós devemos crer e agir, traduzir os feitos de Deus no passado como prova de fé para os nossos contemporâneos. Além de nós entendermos isso, nós precisamos comunicar isso. Deus ele já fez. Por isso que ele vai fazer a outra promessa que ainda não se cumpriu. E aí, para nós, o que Deus já fez? Deus já mandou Jesus. Deus já mandou o Salvador. O Salvador já derrotou a morte. A morte. E agora, pela fé em Jesus, ainda que eu e você morramos, nós viveremos. Deus já fez de você nova criatura. Hoje nós vivemos em um mundo de choro, de dor, lágrimas, pecados, sofrimento, injustiças. Mas a promessa é que um dia isso não acontecerá mais. Por que a gente pode crer no amanhã? Porque Deus enviou o seu Filho amado. A gente canta, né? Deus enviou o seu Filho amado. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então isso é para os nossos desafios, para que a nossa missão, ela continue. Vou olhar aqui no meu celular, pode passar? Isso nós já vimos, mas cabe uma lembrança, né? Então nós estamos ali em 1º e 2º Crônicas. Ali é uma recapitulação daquilo que aconteceu desde 1º Samuel até 2º Reis, e vai fazer ligação daí com o restante da história, a história pós-exílica. Porque nós já vimos que 1º Crônicas já é história pós-exílica. Nós já temos ali, ó, aconteceu isso, e aí os povos foram para a Babilônia, e tal, e tal, e tal. Então, 1º e 2º Crônicas já é um livro exílio, já são, né, 2 livros, né? A gente confunde porque quando a gente estuda, eles dizem, é um livro só, né? Mas aí para nós são 2 livros. Já é um livro pós-exílico, e que vai ligar a história com o pós-exílio. Esdras, Neemias e Esther já é o retorno do cativeiro. Pode passar. Aí nós temos aquela história, né, sobre o surgimento do império, Saul 40 anos, a glória de Davi 40 anos, Salomão 40 anos, depois a divisão do reino e depois a queda do reino. Ezequias, pode passar. Aí uns detalhes dos textos que nós lemos, pode passar. Aí uma coisa também que eu já falei, que é matemática aí, está anotado para você, pode passar. E as informações básicas. Então, o provável autor é Esdras. Algumas pessoas entendem que ou era uma coleção ou era um livro só. Então, quando você vai estudar Esdras ou Neemias, você vai ver que nas anotações, se você tem uma Bíblia de estudo ou se você tem um livro que é para estudar,
Eles vão chamar esse livro lá no Antigo Testamento de Esdras Neemias, entendendo que era um livro só, e que aí depois foi dividido. Mas alguns autores ainda acham que essa coleção era Crônicas, Esdras e Neemias. Então provavelmente foi Esdras que escreveu, ou provavelmente Esdras foi o editor. Você não tem Bíblias? Quem tem a Bíblia comprava semana passada, Herança Reformada. Nem comprou essa Bíblia. Qual que é a proposta? Lá, a Julina tem. Qual que é a proposta dessa Bíblia? A proposta dessa Bíblia é que você leia o capítulo e aí depois tem os detalhes, são informações que vão ajudar você a fazer o devocional com a sua família. Por isso o nome é Herança Reformada. E aí tem as perguntas para que você faça para sua família. Foi só o Joel Bick que fez sozinho essa Bíblia? Não, ele foi o editor. Mas muitas pessoas ajudaram ele a fazer essa Bíblia para que ela tenha pé e cabeça, começo, meio e fim, e que ela tenha um sentido. E se você tem essa Bíblia, você sabe que essa Bíblia é muito boa, muito bem feita nesse sentido. Então aqui, ou foi Esdras sozinho, ou Esdras foi um editor, e os sacerdotes que voltaram, eles fizeram parte da edição desse livro, inspirados pelo Espírito Santo, ou então foi um outro sacerdote. E isso implica no livro, porque esse livro ele é quase que uma pregação de 1º e 2º Samuel, com aplicações para o povo que voltou agora por parte dos sacerdotes. Nós vamos ver que esse livro tem uma ênfase, mesmo que a vida de Saul e Davi, ele tem uma ênfase. A data, então, entre 450 e 400 a.C., depois vai ter um slide para nos ajudar a entender um pouquinho mais essa data. O local é o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, o povo que voltou do exílio. O alvo, reconstrução, retorno do exílio, reconstrução do templo, reconstrução dos muros, mas principalmente a reforma espiritual que Deus pôs em andamento, ela estava acontecendo. A verdadeira adoração precisava acontecer no meio do povo de Deus, porque essa foi a causa do exílio. O povo de Deus deixou de amar a Deus sobre todas as coisas e quis ser igual às outras nações. E por isso adotou os deuses, os ídolos. Se tornou um povo idólatra. Ele adotou os ídolos e as crenças das outras nações. Jeremias vai dizer assim, olha, deixou as fontes de água da vida e foram para as fontes rotas, quebradas, que não para água. E que lá no fundo ainda tem um monte de sujeira. E foram beber disso aí. Deixaram a Deus e foram atrás das outras nações. E a palavra-chave é recordação. Irmãos, vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar daquilo que Deus faz. Não é só o que Ele fez, é o que Ele faz. Quando? Quando a gente confia em Deus e anda nos seus caminhos, Ele é assim. Mas quando nós não confiamos no Senhor e desobedecemos a Deus, o que Ele faz? Veja que Ele vai contar a história dos vestes de novo. Ele mostra que Deus ele traz disciplina e traz juízo. Pode passar. A ênfase do livro. Deus cuidou de Israel desde as suas origens, que remetem ao início de tudo, Adão. E aí nós temos já uma aplicação voltada para Cristo. Então nós sabemos que a promessa de Jesus ela não foi feita só na bênção para Davi. Não começou agora com Davi. Mas ela começou já quando Deus amaldiçoou a serpente e prometeu àquele que viria pisar, esmagar a cabeça da serpente. E depois vem mostrando momentos da história, como Noé e muitos outros momentos em que Deus sustentou o seu povo, o Egito, o deserto, Moisés, tantos outros momentos. E permanece demonstrando seu cuidado leal após o exílio. Gente, o mundo está quebrado. O tempo não é do tamanho daquele outro, mas Deus é o mesmo. Deus é nosso Deus. O Deus que chamou os nossos antepassados para ter aliança com Ele. O Deus que é fiel. O Deus que é poderoso. O Deus que é todo-poderoso. O Deus que está acima
de todos os reis, povos e nações, que Isaías já disse lá no passado, que para ele as nações são menores que um pingo num balde. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mesmo que a gente tenha todos esses desafios pela frente, Deus continua demonstrando o cuidado sobre a nossa vida. Pode passar. A ênfase do livro Crônicas, de fato, conta a mesma história que os outros dois sinóticos. Lembra dos sinóticos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas. Quer dizer que são livros gêmeos, parecidos, com textos iguais. Então aqui nós temos os sinóticos do Antigo Testamento, que é os livros aí dos Reis e Crônicas e Samuel. Mas entende essa história de forma diferente. Tudo muda após um grande trauma, como o exílio. E Crônicas é a primeira mostra dessa mudança, escrito por um sacerdote voltado à vida espiritual do povo de Deus. Você já passou por alguma coisa que marcou a sua vida? A sua história? Você já superou isso? Pois o autor desse livro, ele está desafiando o povo de Deus a superar o exílio, a superar mortes, fome, terror, guerra e tantas outras coisas. Deus nos desafia a confiar nele, confiar na sua bênção, confiar na sua aliança, confiar nas suas promessas e continuarmos confiando que o mesmo Deus que agiu com todo o povo dele no passado é o Deus que age na nossa vida e agora muito mais a partir de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pode continuar. Livro em uma sentença. O cronista recupera a linhagem de Davi, sua ascensão ao trono de Israel, o apogeu do seu reinado, os preparativos para a construção do templo e a sucessão do reino. Então esse é o resumo do livro. Essa frase aí é o que tem no livro. Só não está a genealogia ali, né? Mas recupera a linhagem dele lá da genealogia. Lá de trás. Pode continuar. Aqui nós temos uns dados que nos ajudam, que são as datas em que tudo aconteceu, para a gente compreender como é que pode Esdras ser uma das possibilidades de ser o autor desse livro. Então nós vemos que em 586 a Babilônia, na verdade ela tinha cercado antes, mas aí foi a queda de Jerusalém, do templo, e a deportação dos líderes. Em 538 os persas vencem a Babilônia, e aí o Ciro assina o seu decreto para o retorno do povo de Deus. Em 516, já com Esdras, e aí nós temos Ageu e outros profetas, termina a reconstrução do templo. Eles chegam antes, mas aí eles demoram. E eles fazem assim, mas não deu 70 anos ainda, faltam uns aninhos aqui, né? E aí o profeta Ageu, ele exorta o povo de Deus: vocês não acreditam que vocês estão usando a Bíblia? Estão usando a Bíblia para não fazer o que Deus mandou. Ele vai exortar isso, né? Aí depois nós vemos Esdras fazendo a restauração espiritual. O que ele faz? Já tem o templo. E agora ele vai trazer o culto, as leis, como que o culto acontece. E depois nós vemos Neemias, que é em 445. E aí você viu lá que a data de autoria desse livro é entre 450 e 400 a.C., né? Aproximadamente. Então pode ser sim que Esdras tenha sido seu editor ou seu autor, por então um sacerdote tenha escrito os dois livros para nós de Crônicas. Pode continuar. Aí eu coloquei um quadro que você já viu, contornando os reis de Judá, porque se você ler esse livro agora, talvez você não viu antes, mas ele vai dar ênfase no povo do Reino do Sul. Por quê? Porque é o povo que volta. E principalmente é o povo que volta sem ter se misturado. Lembra lá como é que o povo de Deus é chamado nos dias de Jesus? São os judeus. É a partir do retorno do reino de Judá para sua terra que o povo é chamado de judeu. Porque antes é Israel. Pode chamar de Israel? Pode chamar também.
Mas por que que é chamado de judeu? Por causa do retorno do exílio. Os judeus, os da tribo de Judá, na verdade, aquelas duas tribos lá. Vieram outros? Vieram, tem genealogia de outros. Mas é o povo que estava lá na Babilônia que agora volta. O que que aconteceu com o povo do Reino do Norte? Como é que a Síria conquistava? Como é que ela fazia a colonização? Lembra? Não lembra, né? Vou falar. Então a Síria fazia assim. A Síria, ela deixava o povo lá, tirava uns dali, mandava para outro lugar e trazia outras pessoas de outro lugar e colocava ali. E queria fazer então que o povo perdesse a sua identidade dessa forma. A Babilônia tinha outra estratégia. A Síria era assim. Só que qual que era o problema do Reino do Norte? Eles já tinham perdido sua identidade antes, quando eles colocaram um bezerro nos limites aqui sul de, de Israel e depois lá em Dan, outro bezerro, para que eles adorassem e não fossem para Jerusalém adorar a Deus como Deus estabeleceu. Então eles já tinham perdido sua identidade. E aí eu sublinhei os Edequias, e que quando a gente olha lá para a genealogia, você vai ver todos esses reis aí, um como sendo filho do outro, né? E depois você vai ver que vai passar e vai para frente. Vai além de Zedequias, vai além do livro de Segundo Reis. Pode continuar. E aí nós temos a visão panorâmica do livro. Começa com as genealogias, de Adão a Saul. Por que que ele vai de Adão até Saul? Porque ele quer chegar em Davi. O foco desse livro é a vida de Davi. E é interessante, vamos lá para o capítulo 10. No capítulo 10, nós temos, ali no final do capítulo 9, nós temos a genealogia eu usei outra Bíblia que não é separado igual lá, mas termina com a genealogia do Saul. E aí começa a falar do finalzinho, quando Saul ele se suicida, aqui no capítulo de número 10. E aí ele vai falando como é que foi, até que ele chega, eh, no verso número 13, que diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Preste atenção nessa nota do editor, que não é uma nota criada, é uma nota que resume a história. O que ele está dizendo aqui? Por que Saul se deu mal? Porque ele foi contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Ele fez coisas que Deus não permitia, proibia. E por causa disso, então, ele perdeu nessa guerra o seu filho que morreu. Ele viu seu filho morrer. E ele depois se joga contra a própria espada para que o inimigo não tenha a alegria de tirar a sua vida. E aí começa Davi. Mas antes tem uma notinha aqui. Transferiu a Davi, filho de Jessé. E aí, o que vai falar aqui é sobre a unção, né? E a partir desse momento, começam os feitos de Davi. Mas os feitos de Davi começam porque Saul se deu mal e Davi, então, vocês sabem a história, né? E os israelitas também sabem que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, né? E aí vai falando sobre os feitos de Davi e como é que Davi, ele, eh, ele conquista Jerusalém e depois unifica o reino até o capítulo de número 12. Então, 10 ali se estabelece, mas até o capítulo 12 ele vai vencendo os seus inimigos. E é o que acontece imediatamente no capítulo de número 13. Eu vou pedir para você passar aí para mim, por gentileza. Então, as genealogias, vou ler aqui que é importante.
É a maior genealogia apresentada em toda a Bíblia. Mostra o cuidado providente do Deus soberano sobre o seu povo e na história da salvação. E orienta o repovoamento do país conforme os registros públicos. Como assim registros públicos? Porque as terras eram dadas para as tribos. Aí como é que ele fez com as do norte? Eu não sei. Mas que esse registro está ali para registrar quem são as famílias que voltaram e aonde que elas iam ficar, está aí por isso. Posso continuar. Aí nós vemos o declínio, a transição juiz-monarquia, Saul-Davi, e o alto preço pago pela infidelidade à aliança. Pode continuar. E pode andar mais um. Isso. Eu deixei vermelho alguns ali, porque isso que está em vermelho mostra a ênfase do livro. Lá em 1º e 2º Samuel, nós vamos ter alguns problemas mais pessoais de Davi. Aqui não vai ter. Vai ter mais a sua relação com política e com a religião. E o que acontece imediatamente depois que Davi ele se estabelece lá, ascensão ao trono, dos capítulos 11 e 12? Davi vai lidar com o retorno da arca para Jerusalém. E aí ali tem uma lição, porque os irmãos sabem que vai ter o Uzá, que quando balança lá o carro de boi novo, como se fosse numa concessionária, né? Comprasse um carro bonitão aí, vamos transportar a arca do Senhor nesse carro top último tic. É como se fosse isso. E aí aquele carro passou lá rompendo uma pedra, ó. Não lembro o texto. Mas balançou. Balançou e a arca ia cair. E vai usar e põe a mão na arca. O que acontece com ele? Morre. O que está sendo comunicado? Que o culto é preciso você ter boa intenção, mas só boa intenção não basta. Precisa ser do jeito certo. Do jeito que Deus estabeleceu. Desde o começo. Então toda essa... Veja que são vários capítulos. 13, 14, 15 e 16. É Davi com esse dilema. Estava trazendo, morre o homem, eles param toda a festa. E agora? Fica não sei quantos meses lá numa terra. Mas aí eles voltam e eles entendem. Para transportar a arca, está escrito que é desse jeito, que é desse jeito, que é desse jeito, que é desse jeito. E aí eles concebem. Isso é ter uma lição para nós. Não basta a gente ter boa intenção para adorar a Deus. Não basta a gente querer dizer, eu gosto de ser membro daquela igreja. Mas a adoração precisa ser, e a vida santa precisa ser de acordo com o que está na palavra de Deus. Mesmo que eu diga assim, nossa, mas olha o carro que eu comprei para carregar a arca. Isso não fica. Olha o carro que eu comprei para carregar a arca. Olha, eu gastei tudo que eu tinha. Olha, mas isso me gerou sofrimento, me gerou uma alegria. Não adianta. Olha, o Uzá foi um herói. Grande herói. Ia segurar. Morreu. Porque não era do jeito que Deus quis. Aí depois, teve as vitórias militares. O que é isso? Continuidade de um homem que coloca a adoração em primeiro lugar. Já estamos acabando. Calma aí. Depois teve o recenseamento. O que foi o recenseamento? A Bíblia vai dizer que foi uma coisa que saiu da cabeça de Satanás. E aí Davi foi tentado, cedeu à tentação. E aí deu um BO grande. Davi escolhe a opção de juízo. O povo estava morrendo. Davi clama. O anjo do Senhor dá uma direção para Davi. Davi se arrepende. Davi vai no terreno que é dito para ele fazer o sacrifício. E lá Deus perdoa Davi para o juízo. E aí o que acontece? 22, verso 1. Naquele lugar onde Deus agiu em prol da nação, é que vai ser construído o templo. É nesse lugar que vai ser construído o templo. E aí depois, todos esses capítulos, olha, 22, 23, 24, 25, 26, 27, pulo 28, que fala sobre organização administrativa, e 29. Tudo isso é Davi organizando
a adoração. Antes do templo estar construído, irmãos. Todos esses capítulos. Então, o que Crônicas vai mostrar para nós? Que Davi foi abençoado por Deus porque ele era um adorador verdadeiro. Não é que ele fez jogo, vou adorar para ganhar. Mas ele era um adorador de Deus. Perfeito? Não. Falhou. Tem pecados aí. Tem erros, tentativa e erro. Tem sedução de Satanás, ele caiu. Deus castigou, Deus disciplinou. Lá no passado tem outros erros, mas aqui não são colocados. Mas Davi, ele prepara a construção do templo e a sua sucessão. No meio disso, está o capítulo 17, que é a promessa de que, de que eles seriam e que a sua descendência reinaria para sempre no trono de Israel. Pode passar. Então eu vou pular, já falamos. Pode pular mais um pouquinho. Aqui nós já falamos. Pode ir para frente. Aqui dizendo que aponta para Jesus, né, a aliança com Davi, pode passar. Aqui a questão da promessa para que o povo continuasse. Lembrando que ainda tem o segundo livro de Crônicas, né? Recenseamento, arrependimento, pode passar. Aqui. A vida de Davi foi marcada pelo seu relacionamento e adoração ao Senhor. Sua administração como rei do povo de Deus sempre refletiu a sua prioridade em adorar a Deus. Fomos feitos para adorar. Tudo mais vem depois. Essa é a mensagem simples do livro. Não importa quais são os problemas, quais são os momentos, quais são os desafios, qual foi a disciplina pela qual eu acabei de passar. O nosso lugar, aquilo que as pessoas dizem, melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é um coração adorador. Alguém que prioriza a Deus. E depois se vira com o resto pela graça de Deus e contando com a graça de Deus. Saul foi em direção contrária. Viu o que aconteceu com ele. Davi aconteceu diferente. Pode passar. Aí a conclusão, a mesma coisa. E aí eu quero ler com você só o finalzinho lá do livro. Lembra do final de Saul? Lembra, né? E agora vem no capítulo 29 de Crônicas, o final dos dias de Davi, diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7 e Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice. Como é que morreu Saul? Deus o matou, né? Cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. E aí tem a nota aí de onde que foi tirado tudo isso. Mas eu queria que vocês lembrassem uma coisa, vou dar um spoiler só, de 2 Crônicas. Por que é que Deus não tirou o reino de Salomão no tempo de Salomão? Quem sabe, quem já leu? Deus disse para Salomão: eu não vou tirar o teu reino, por causa do seu pai, Davi. E é isso que esse livro, com toda a sua história, está comunicando. Gente, o segredo da vida é mais fácil. Amem a Deus, adorem a Deus, obedeçam a Deus, confiem em Deus. E o resto vocês não se preocupem. Faça o que vocês têm que fazer na força e na graça de Deus. Confie na bênção de Deus, na aliança de Deus e nos sinais de Deus. A história, aquilo que Deus já fez, Ele está fazendo agora, nesse momento na sua vida. Qual é o seu desafio hoje? Deus está trabalhando nisso, agora. Não se desvie. Não faça como Saul. Faça como Davi, quando acertou, não como quando ele errou. Confie em Deus e viva na presença de Deus. Vamos orar? O canté? Coloque o seu desafio aí na presença do Senhor. Você conhece o tamanho do seu cobertor, me diz o Iguarapavano. Você sabe qual é o seu desafio nesse momento. E creia que Deus está contigo. Nós vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça.
Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que não perde a mão, que não se perde diante das circunstâncias. Muitas vezes nós ficamos apavorados, aflitos, ou às vezes achando que nós sabemos mais do que o Senhor, mas a Tua palavra toda vez vem mostrar que o caminho do Senhor é perfeito e que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e que o Senhor está conosco enquanto estamos com o Senhor. Se nos desviarmos do Senhor e formos crentes, o Senhor está conosco, sim, mas o Senhor está para nos disciplinar, para nos corrigir. O Senhor nunca deixa o seu povo, mas sempre trabalha na vida do seu povo. Mas, ó Deus, que a gente aprenda com a disciplina desse povo do passado e que a gente não precise passar por disciplina. Mas, ó Deus, que a gente possa experimentar a Tua graça a cada dia. E nesse instante eu gostaria de orar pelos enfermos desta igreja, de orar, ó Deus, pelas dificuldades dos irmãos que aqui colocaram circunstâncias, quem sabe que vão ter que enfrentar hoje, depois de sair daqui, ou quem sabe amanhã, quando a semana de trabalho começa. Ó Deus, que o Senhor nos sustente diante dos nossos temores e que o nosso coração esteja firmado no Senhor. Que possamos ser, em todo tempo, verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Pós